Então, aqui é a professora Eulália, ela foi professora minha na faculdade, em Araçatuba, e eu chamei ela aqui para fazer esse hangout, porque o ano passado eu fiz um curso de gestão consultório numa situação complicada, em gerir o meu ambiente de trabalho, e nesse curso eu tive que fazer uma pesquisa, e fiz uma pesquisa com 200 dentistas, entre 20 anos de formado a mais, o que eles se arrependeram nesses 20 anos? Então, eu tive várias respostas, várias, né? Inclusive, eu achei engraçado que os que ficaram no topo, não ter procurado um trabalho público, entrado num trabalho público, e outros terem entrado num trabalho público. Quer dizer, o problema não é o trabalho, né? Eu percebi. Pessoa, né? E a Eulália, pessoa. Então, assim, a Eulália foi a única que respondeu, eu não me arrependi de nada. Então, isso me chama muita atenção e eu convidei ela para vir aqui para passar essa experiência, né? Por que ela não se arrependeu? O que de diferente ela fez que ela não se arrependeu? Então, se ela puder falar isso para passar para as pessoas que estão começando agora, seria, acho que, de muita valia. Bom, eu não me arrependo de nada, porque não que eu tenha tido uma vida perfeita, muito pelo contrário, eu errei muito, errei profissionalmente, errei como pessoa, errei como professora, mas eu aprendi sempre com os meus erros. E eu, todas as vezes, em todas as situações, em qualquer circunstância, eu sempre, quando tomei uma atitude, uma decisão, eu procurei fazer o que era melhor para aquele momento, para aquela hora, para aquela pessoa. Então, eu não me arrependo de nada. Posso ter errado e errei realmente, mas sempre procurando melhorar, sempre procurando acertar e procurando oferecer o que eu tinha de melhor. E com certeza aprendi com os erros. Então, você aprendeu com os erros, né? Se não tivesse errado, você não seria quem você é hoje. Não teria sido o que você Se eu falar para você, não, eu quero voltar atrás, que eu vou consertar isso que eu fiz aqui, que eu não deveria ter feito. Mas será que eu ia aprender se eu fizesse isso? Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse agir diferente? Não tem volta, Priscila. O que passou, passou e não tem volta. Eu não me arrependo de nada. O que eu fiz consciente de que era aquilo que eu queria. Eu estava procurando fazer o melhor. Naquele momento, eu achei que aquilo era o melhor. Então, eu não tenho o que arrepender. E eu aprendi com os erros. Todo mundo erra. E eu aprendi muito. Você chegou a sentir insatisfação em alguma época da sua carreira? Assim, você teve consultório? Eu não sei, eu não lembro se teve consultório. Eu trabalhei no serviço dentário escolar, quando existia o serviço dentário escolar. Eu era efetiva no serviço dentário escolar. Eu tive consultório no Instituto de Educação Manuel Bento da Cruz, aqui em Araçatuba, que era o Instituto de Educação da cidade. Aí eu era período parcial na faculdade. Aí eu precisei sair para fazer doutorado em Ribeirão Preto, e eu fui para um doutorado totalmente sem bolsa. E eu pedi afastamento do dentário escolar. Mas aí eu não conseguia sobreviver com o que eu tinha, com o que eu recebia na faculdade. Então, eu precisei pedir período integral na faculdade e pedir exoneração do serviço dentário escolar. Mas eu tive emprego público no dentário escolar, tive consultório numa cidade pequena aqui perto de Araçatuba, chamada Bilac. Eu trabalhava 15 horas por dia. Era uma loucura. Eu sábado e domingo, para não trabalhar, eu tinha que sair da cidade, porque o paciente ia me buscar na minha porta. Então, era uma loucura. Eu trabalhei muito. Aí, quando eu peguei período integral na faculdade, fui para Ribeirão para fazer doutorado, voltei. Aí que eu comecei a ter uma vida, digamos assim, mais tranquila em termos de trabalho. Mas eu trabalhei muito, 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 muito. Comecei no dentário escolar numa cidade que ficava longe da minha casa, eu tinha que pegar ônibus, andar a pé 4, 5 quilômetros para chegar na escola. Não foi fácil. Começo de vida não é fácil para ninguém. É que hoje a moçada quer sair da faculdade já com carro último tipo, celular, iPhone 6S. É isso aí. Que você chegou a desanimar? Viajar, né? Já quer fazer desanimar. Você chegou a ter um desânimo ou não?
por momentos, passam por momentos. Eu acho que todo mundo tem, eu acho que todo mundo tem. E acho que todo mundo tem, assim, aquela dúvida, assim, será que eu escolhi a profissão certa? Eu acho que todo mundo tem um momento assim na vida. Eu não vou falar para você que eu nunca tenha tido. Eu tive, mas nunca me arrependi da minha escolha em termos de odontologia, nunca me arrependi da minha escolha com relação aos empregos. Tanto que você vê, olha, a hora que eu cheguei num ponto que eu falei assim, bom, o dentário escolar não dá mais porque eu preciso do período integral na faculdade. Até logo, muito prazer ter trabalhado aqui, obrigada, e fui embora. Eu adorava meu consultório, mas chegou uma hora que eu tinha família, eu tinha filhos, eu tinha marido, eu tinha uma casa, aí eu tinha que fazer uma opção, ou eu me dedicava mais à faculdade, ou eu largava essa faculdade para ficar com o consultório, porque são sufocantes as duas coisas. Bom, talvez eu que seja assim, talvez eu não consiga ter uma vida tranquila, assim, eu trago serviço para casa, você vê, olha, hoje eu estou aposentada desde 2008, e tem hora que eu paro e falo assim, nossa, como que eu tive tempo de trabalhar? Porque eu faço tanta coisa, eu tenho tanta atividade que eu não sei nem como que eu tive tempo de trabalhar um dia. Então, eu era assim, eu levava, na época da faculdade, eu trazia serviço para casa, eu trazia tese para corrigir, eu trazia coisa de aluno para fazer de sábado, de domingo. Então, eu sempre fui assim, de me envolver muito com os meus trabalhos. E chegou uma hora que, mas assim, numa boa, olha, foi um prazer ter trabalhado aqui, gostei muito, mas agora eu vou cuidar disso. E pronto, eu acho que a vida tem que ser assim. A gente não pode se apegar muito a determinadas coisas e nem desprezar também essas coisas. A gente tem que dar um valor na medida do necessário. E pronto. E você Isso tem que procurar fazer o melhor. Uma coisa que eu ia te perguntar, assim, você que viu da transformação toda que teve, quando eu me formei, não tinha resina foto, né? Hoje a gente vê radíssimas. Quando eu fazia faculdade, não tinha resina foto. Nós usávamos a Adaptic ainda. Olha quanto, são 23. Não é? Imagina na sua época o quanto, né? É diferente. Pois na minha época, Priscila, na minha época, eu não tinha nem a resina química. O material estético que nós tínhamos era o silicato. Nossa. Era o cimento de silicato, que vocês nem conheceram. Não. Você vê, era o amálgama. Na minha época, Priscila, nós não tínhamos nem um amalgamador mecânico. A gente pesava a limalha e o mercúrio na mão, ali naquela balancinha de Grandel. Que hoje acho que os alunos de odontologia nem conhecem isso. Não conhecem. Não conhecem. E assim, a odontologia ela tinha um glamour, né? Eu sou doutor, né? E aí hoje em dia você vê que esse glamour se perdeu um pouco, porque a quantidade de profissionais aumentou muito, né? E caiu muito a qualidade. A qualidade técnica caiu demais, né? Sabe, Priscila? Então, basta ver o seguinte, olha. Quando eu prestei vestibular para odontologia, na época que eu prestei, era assim, uma média de 5 candidatos por vaga. Quando eu saí, já era 15, 16 candidatos por vaga. Aqui na nossa escola, nós chegamos a ter vestibular que deu de 40 a 50 alunos por vaga. Disputadíssimo. Isso lá para 98, 99. Depois começaram a aparecer tantas escolas particulares de odontologia, que aí o que selecionava o aluno para fazer um curso de odontologia não era mais a capacidade dele, era o poder aquisitivo da família. Sim. Aquele que podia pagar uma escola particular, aí ele ia, ele fazia, era aquele vestibular, passou na porta no dia do vestibular, já estava lá dentro, né? Não precisava nem fazer a prova. Então, aí a odontologia decaiu realmente muito, eu concordo com você, nós fomos para sarjeta. Você vê, nós tivemos uma faculdade particular aqui em Araçatuba, que funcionou, eu acredito que uns 14, 15 anos, e fechou. Assim como outras em Bauru, em São José do Rio Preto, abriram e fecharam, foram assim transitórias, é o voo de galinha, né?
Levanta voo e cai na frente, porque não consegue voar, né? É o famoso voo da galinha. Então, nós tivemos muito isso. E hoje eu acredito que as coisas estão voltando atrás. O número de alunos interessados em cursar diminuiu, o número de alunos formados que está desistindo de odontologia é muito grande, porque ele não se preparou adequadamente, ele não se preparou adequadamente nem na formação e nem no fato de querer realmente aquilo. Às vezes ele nem fez porque ele queria muito, ele fez porque o curso estava disponível, a família insistiu, pagou, ele foi lá e fez, mas nem era aquilo que ele queria. Então, a quantidade de dentistas hoje procurando outras áreas, outros empregos, está sendo muito grande. Isso me assusta um pouco. Assim como eu me orgulho grandemente dos brilhantes que se formaram, que estão aí dando aula em escolas públicas, brilhando no exterior. Assim como eu me orgulho desses, eu me preocupo com esses que estão aí à deriva. Sim. Inclusive até curso de especialização que pagou também, já me ofereceram. Sim, não é só especialização, não. O negócio avacalhou tanto que até mestrado e doutorado hoje você encontra aí com teses que você compra pronta. O negócio chegou num nível assim que tinha que estourar. E estourou, o negócio está voltando para trás. É o que você falou, está voltando para trás. Então, assim, para quem está interessado em se diferenciar hoje como profissional, um conselho que você daria? Porque assim, o que eu vejo? Eu estou lidando com muitos dentistas novos e estão tentando sobreviver nesse mar de gente, né? Olha, de dentistas. Eu acho que a primeira coisa que o dentista tem que ser é um bom ser humano. Ele tem que respeitar o paciente, a família do paciente, ele tem que, em respeito a esse paciente, se preparar da melhor forma possível, estudar, chegar lá sabendo o que ele vai fazer. Se ele chega e não sabe o que ele vai fazer, ser honesto com o paciente, falar, olha, isto não é da minha competência, mas nós vamos resolver dessa forma, assim, assim, vou chamar alguém, eu vou te encaminhar para alguém. É honestidade. É respeito e honestidade. Eu acho que isso é fundamental. Sem isso, ninguém tem sucesso. Em qualquer área. É mais do que a técnica, né? Se você for ver bem. Não, eu acho que isso é mais do que a técnica. Sim, é além da técnica. Além da técnica. Porque a técnica você tem que ter, porque sem a técnica você está desrespeitando o paciente, se você for mexer com ele sem ter condição de atendê-lo. Então, eu acho que isso é além da técnica. A técnica é básica, é fundamental. Agora, além da técnica, você tem que ser um bom ser humano. Porque assim, o que acontece? Eu lembro quando eu me formei, você tem uma dificuldade, né? Você começar mesmo, porque eu fui preparada, fiz uma ótima faculdade, eu não tenho dúvida disso. Mas dá aquele gelo, né? De você começar, e às vezes, eu sou bem ousada, eu me considero uma pessoa ousada, sabe? Eu errei bastante também, mas eu consegui, né? Sim. Não, e tudo na vida, Priscila, que a gente vai começar, é um pulo no escuro, é um salto no desconhecido. Tudo que você vai começar. Você não começa a fazer nada tendo certeza absoluta que aquilo tá certo, que aquilo vai dar certo. Olha, eu vejo situações assim, em que o pai é dentista, que o filho começa a trabalhar junto com o pai, quer dizer, até ali, olha, embaixo da asa, ou com a mãe. Era uma situação que era para começar sem trauma, né? E às vezes passam por mais traumas. Então, tudo é muito difícil. Começar é muito difícil. Agora, você tem que ter confiança, saber que você foi bem preparado, respeitar as suas limitações e tocar o barco. Porque se o barco não sair, minha filha, se você não colocar o barco no oceano, você não sai, não vai para lugar nenhum. Você tem que sair do porto. Exatamente. E você focou em prótese, né? Foi no seu caso no início, engano seu, minha filha, engano seu. Quando eu saí da faculdade em 1976, com 21 anos de idade recém-completados, eu achava que eu ia me dar bem com odontopediatria, eu queria fazer odontopediatria. Aí eu comecei a perceber que ou eu teria paciência com os meus filhos, ou eu teria com os filhos dos outros. Como eu tinha que conviver com os meus filhos, eu preferi conviver melhor com os meus.
Aí logo depois, tinha tido em Araçatuba o primeiro mestrado que surgiu em Araçatuba, que foi de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E eu sempre fui boa aluna, quando eu era aluna. Eu fui boa aluna, de um modo geral, em todas as matérias. E um dia eu estava numa loja de sapato, numa sapataria, comprando um par de sapatos, e o doutor Rui dos Santos Pinto estava na mesma loja. E ele falou assim para mim, acho que ele falou brincando, né? Ah, amanhã encerram as inscrições para o nosso mestrado, por que você não se inscreve? Eu voltei para minha casa, eu morava em Bilac, né? Eu voltei para minha casa pensando nisso, nem dormia à noite. No dia seguinte de manhã, eu fui a primeira a chegar lá para fazer a inscrição. Então, eu fiz um mestrado em cirurgia e traumatologia maxilofacial e me dei muito bem. Pois é, eu me dei muito bem no meu mestrado. Eu fui para São Paulo depois, eu fiz uma residência num hospital que se chamava Hospital de Fraturas da Lapa, que não existe mais. Esse hospital já foi fechado. Mas eu fiz 6 meses de residência clínica nesse hospital. E foi muito bom, eu aprendi muito, eu gostei muito do que eu estava fazendo, eu sacrifiquei muito meu consultório em função disso. Aí, o Cícero já dava aula na prótese fixa, e o Cícero eu terminei o mestrado, porque lá em casa nós tivemos que alternar, né? Ele fez mestrado, aí ele deu um tempo, eu fiz. Aí, quando eu estava terminando o mestrado, o Cícero prestou, voltando para Araçatuba desse estágio no hospital, o Cícero prestou concurso para doutorado em São Paulo. Aí ele foi para fazer doutorado na USP em São Paulo. E eu fiquei em Araçatuba. E eu trabalhava no dentário escolar, tinha o consultório, e para não me desligar totalmente, eu comecei a fazer um estágio na faculdade. E comecei a fazer um estágio na prótese, bobamente, porque tinha uma vaga para estágio lá, alguém me avisou, sabe essas coisas assim, eu não saí procurando, não. Alguém me avisou, olha, vai ter uma inscrição para um estágio, termina amanhã, ou está terminando hoje, eu não me lembro. Seu currículo tem ordem? Tá sim. Levei o currículo, me inscrevi, fiz a prova de estágio, comecei a fazer estágio, mas eu não pensava em ficar na prótese. Eu até achava que eu gostava mais de cirurgia. E até pensava assim, que se eu fosse para uma prótese, eu iria para a prótese total, porque na época tinha mais a ver com a cirurgia, né? Eram os granulomas, os enxertos de tecido mole. Eu achava que se eu fosse para prótese, seria para total. Mas aí surgiu uma oportunidade, teve um concurso na prótese fixa, que era a prótese que o Cícero trabalhava. E eu prestei. Nós somos, acho que 7 ou 8 candidatos, não me lembro, e eu passei. Porque eu era crica, eu estudava, eu fazia umas provas boas, e eu passei no concurso. Aí, período parcial, comecei a trabalhar. Então, eu não fui direcionada para a prótese, me direcionaram para a prótese. Aí eu fiz o meu doutorado em reabilitação oral em Ribeirão Preto, e eu não tenho do que reclamar. Eu passei a ter uma visão global de odontologia muito boa, porque quem sai de um consultório onde fazia muita dentística, passa por um mestrado em cirurgia e traumatologia e entra numa área protética, eu passei a ter uma visão muito grande, muito boa de odontologia. Mas tudo isso a custa de bastante sacrifício, né? Teve sacrifício, existe muito sacrifício da sua parte, né? De muito sacrifício, sacrifício pessoal, sacrifício da minha família e muito esforço e muito estudo, Priscila. Senão não vai. Não. Dentista que não consegue. Nada cai do céu, nada cai do céu. A única coisa que cai do céu é água de chuva e ainda cai empoeirada. É verdade. Então, que tá. Nada vem de mão beijada. Tudo a gente tem que estudar e trabalhar. Porque a geração atual, eu vejo até pelos meus filhos, tenho filho de foco, né? A internet, apesar de ser ótima, a gente está conversando aqui, mas ela tira muito foco, né? Quando surgiu os primeiros micro-ondas, era uma maravilha esquentar água em segundos. Hoje o micro-ondas já é demorado, eu acho, para essa geração, né? 1 minuto já é muita coisa. E ao mesmo tempo as pessoas estão sem foco, não conseguem ler um trabalho inteiro, você não consegue ler um livro. Por que não tem tempo? Muito tempo perdido na internet. Eu ainda leio muito, e ainda leio muito livro de papel.
Eu não gosto do Kindle lá para ler, não é que eu não gosto, eu prefiro livro, eu prefiro papel, eu gosto de ler livro de papel, eu sei que isso tudo vai acabar, mas eu ainda gosto muito e eu cultivo isso. E eu acho que a gente tem que saber dosar isso tudo nas nossas vidas de uma forma assim. Por exemplo, eu tenho um neto que tem 3 anos, ele vai fazer 3 anos. Ele vai fazer 3 anos em outubro. Ele tem o iPad dele. Só que ele senta e ele tem horários para brincar com isso. Sábado, domingo, que a mãe e o pai têm tempo, eles moram na Inglaterra. Então, eles vão para a praia, que fica 40 minutos, meia hora da casa da minha filha, eles vão para a praia, lá ele solta papagaio, solta pipa, corre com bola, ele faz atividades que nós fazíamos quando éramos crianças. E você vê muito isso lá na Europa toda. As famílias estão procurando proporcionar para os filhos uma vida como a que nós tivemos, com brincadeiras, com amizades, com reunião com amigos, com piqueniques, tirando um pouco as crianças de casa. E eu acho que isso é fundamental, Priscila. Eu acho que a gente tem que orientar os nossos filhos a fazer isso. Porque se colocar o meu neto, que não tem 3 anos, o dia inteiro sentado numa cadeira com um iPad o dia inteiro, ele vai ficar. Vai. Ele não reclama, ele não pede para sair, ele só levanta a cabecinha para olhar a televisão quando a musiquinha é mais interessante que a do iPad. Mas qual vai ser o futuro dele se ele ficar assim? Então, a gente tem que saber conviver com a tecnologia, com os avanços dessa modernidade toda, mas a gente tem que dosar tudo na nossa vida, porque daqui a pouco ninguém sabe mais escrever, daqui a pouco todo mundo só sabe apertar botão, ninguém mais sabe fazer conta. Então, a hora que acaba a energia, o povo não sabe nem trocar a lâmpada na hora que queima, porque não sabe rosquear uma lâmpada, acha que tem que apertar um botão e a lâmpada tem que sair voando de lá. Então, é difícil, a gente tem que aprender a conviver. Eu acho que nós vamos chegar nesse meio tempo, porque eu acho assim, houve esse deslumbramento, mas a gente percebe que as pessoas estão voltando. Olha meu cabelinho. É um cabelinho europeu. Você vê, aqui no Brasil, todo mundo quer passar aquele monte de tinta, ninguém quer envelhecer. E não é por aí. Eu estou envelhecendo. E eu sou feliz por isso. Graças a Deus eu estou envelhecendo. Tem tanta gente que morre antes, que não consegue passar por isso. Então, eu não quero um cabelo jovem mais. Eu quero viver a minha fase de vida, a idade que eu estou. E eu acho que isso é uma tendência muito grande em países mais... Não no Brasil. No Brasil eu sou um bicho raro. Eu chego nos lugares, todo mundo me pergunta assim, ai, por que você não pinta? Coitadinha, por que você não pinta o cabelo? A tinta, não tem dinheiro para comprar tinta. Coitadinha. A minha mãe também. Então, sabe, Priscila, eu acho assim, a gente vive numa sociedade muito artificial. A gente tem que dar um basta nisso, e a gente tem que fazer isso, né? Cada um tem que fazer a sua parte. É isso aí, eu vejo isso na odontologia, isso também, por isso que eu comecei com a odontologia humanizada. Inclusive, o Rui Santos, você citou, ele trabalhou com isso. Ele fazia, eu vi alguns... Ele trabalhou com odontologia humanizada. Sim, com certeza. Ele que foi o fundador, inclusive, do Centrinho em Araçatuba, do Cauê. Isso mesmo, eu estava vendo os trabalhos dele a respeito disso. Exatamente. Ele trabalhou muito com isso. Ele é uma pessoa fantástica. E eu acho que é isso aí, Priscila. A gente tem que viver o momento, a hora. Não adianta eu querer ser jovem, eu tenho mais de 60 anos, eu tenho que viver de acordo com a minha idade, de acordo com as minhas limitações, até porque eu vou ser mais feliz, né? E é isso aí, a gente tem que aceitar a vida como ela vem. Então, eu me arrependo de alguma coisa? Não. Tudo que eu fiz lá atrás, eu fiz por algum motivo, eu fiz por alguma razão. E não me arrependo. Aprendi com os meus erros, vibrei com as minhas vitórias, com os meus acertos. Sou feliz que eu tenho ex-alunos maravilhosos, brilhantes, brilhando por aí. Eu os preparei para serem realmente melhores do que eu. E pronto, ponto final.
Sou uma pessoa vitoriosa. Alcancei o sucesso da minha vida. Fiz tudo o que eu queria. Olha só, nossa. E olha, eu ouvi isso, porque hoje em dia as pessoas vivem de lamentação, né? Tem uma frase que fala que depressão é excesso de passado no seu presente. E ansiedade é excesso de futuro no seu presente. Quer dizer, ninguém vive o presente, sabe o futuro. Por isso que as pessoas estão tão doentes, né? Pois Estão tentando ficar mais jovem, estão querendo voltar para trás. Eu acho o presente que, de modo geral, são melhor. sempre muito descontentes. Mas a gente tem que aceitar a vida como ela se apresenta. E pronto. Nossa, obrigada. Mesmo, eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente que está aí perdida, porque existe uma cobrança muito grande, né? Você logo se formar e despontar e já ser um grande profissional, mas né? Ninguém sai pronto, não, minha filha. Ninguém sai pronto. Todo mundo tem que ir se preparando. E isso é um processo lento. Ninguém sai de uma faculdade pronto para sair de lá ganhando um monte de dinheiro, com um monte de paciente, tudo dando certo. Não, é um processo. Tudo isso é um processo e é lento. É um processo de aprendizado, de somatória. Tudo isso é complicado, é difícil. É um passo atrás do outro. E é bom saber que se você fizer tudo assim, certinho, dentro daquilo que você está no momento mesmo, você pode ser a vitória. Você vai alcançar aquilo que você alcançou, né? Bom, que é a satisfação. Priscila, a vida é uma somatória. Quem só soma erros não pode ter uma vida feliz. A vida é uma somatória. Você vai somando, somando, somando. De vez em quando tem uma coisa errada, você desce um degrauzinho, aí você sobe 2, aí você vai adiante. A vida é uma somatória. E o final dela, o resultado dela, é o que você somou, ou mais erros, ou mais acertos. Você vai chegar num resultado que vai depender do que você foi guardando. Fantástico. Adorei, Eulália. Muito obrigada mesmo. Obrigada, eu é que te agradeço pela oportunidade. E nossos amigos, seus ex-alunos aí vão assistir, né? E o pessoal mais novo que está vindo agora é o pessoal que eu estou trabalhando, é o pessoal mais novo. Eu quero assistir. E vai servir. Não, eu vou te mandar então, o link. Tá bom? Tá jóia. Tá? Tá um abraço. Jóia. Obrigada. Tá sempre se falando. Tá bom, obrigada. Boa sorte. Boa sorte no seu projeto. Obrigada. Fica com Deus. Um beijo.